os hábitos e a exigência dos clientes subiu muitíssimo a nível da sua relação com as empresas e com as seguradoras não é diferente. E por outro lado, porque existe muita tecnologia que permite, ou que pode permitir às seguradoras serem muito mais eficientes e rentáveis. Viva a todos e bem-vindos. Bem-vindo também ao Jorge Miranda, Obrigado. da MSG, é assim que se diz? Exatamente, MSG. MSG. Muito obrigado por teres vindo cá e vamos falar aqui de áreas que eu sinto de alguma forma, não se- não sei se concordas, mas acho que de alguma forma és um guru e um líder, nomeadamente na questão da agilidade, na questão do adaptar o software a diferentes contextos, diferentes desafios multinacionais, pluriculturais, portanto realmente isso é um desafio enorme, já só para um país é muito difícil. Agora imaginando isto, quando já estamos a falar no caso da MSG, Portugal, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, portanto isto realmente monta-se aí um cocktail, um grande desafio e que nós temos também seguido. Mas já agora o meu nome é Pedro Castro Henriques e sou o CEO da Strong Step e sou o host deste podcast, que aconselho a seguirem-nos também, quem gostar e quem tiver curiosidade por estes temas, inovação, liderança, internacionalização, no fundo, falar aqui de casos reais, de ouvir estas pessoas que estão a fazer a mudança no mundo, como é o teu caso, não é? No mundo das seguradoras, no mundo do software e de uma empresa grande fornecedora para as seguradoras. E eu então até começava aqui por pedir para te apresentares aqui um bocadinho o teu trajeto. Okay. Para quem nos Bom, está a antes, ouvir. antes de mais, obrigado pelo convite. Guru é uma palavra muito forte, colocas logo aí as expectativas muito altas. Um, bom, Jorge Miranda, neste momento sou Managing Director da MSG na Ibéria, portanto, Portugal e Espanha. Sou engenheiro informático de formação, formado cá no ISEP, no Porto. Tirei um MBA na Porto Business School. E ando há demasiado tempo, há 32 anos, a trabalhar em software para seguradoras. Não é porque tenha sido uma inspiração de que era isto que eu queria fazer na vida, mas aconteceu. E aconteceu e tem sido um trajeto interessante e, portanto, até aqui tenho conseguido encontrar sempre novos desafios que me têm mantido neste mundo. Eu julgo que da primeira vez que nos falamos foi mais ou menos há 16, 17 anos e já falamos sobre agilidade, software e na área dos seguros. Portanto, tem Sim, um sim, grande sim. percurso com uma carreira como a tua. Não deve haver muitas cá em Portugal com tanta experiência e Sim, eu, diversa, eu não é? comecei o meu trajeto profissional numa empresa aqui do Porto, a I2S, que era uma grande escola nesta área, que era o líder nacional de fornecedor de software para seguradoras e que foi uma escola para muita gente. E, portanto, há felizmente, na sequência dessa empresa, inclusive, um conjunto de empresas cá no Porto que saiu daí e que faz com que exista um ecossistema interessante e um conhecimento muito interessante nessa área aqui na Zona Norte. Muito bem. Hum, estávamos a falar, portanto, a MSG atua numa série de países. Qual é o teu papel mais Sim, a MSG, especificamente? para explicar um pouco o que é a MSG. A MSG é a Munich Software Group, é uma empresa alemã com 45 anos de história já, uma empresa familiar, mas que cresceu muitíssimo, tem mais de 10 mil funcionários pelo mundo. Começou como sendo um conjunto de pessoas que trabalhavam na Allianz em Munique e que decidiram criar uma empresa para prestar serviço à Allianz em Munique, portanto, já na área dos seguros. E apesar da empresa ter crescido muitíssimo em muitas áreas, os seguros continuam a ser o negócio core da empresa. E temos uma presença fortíssima na Europa Central, naturalmente, a empresa tem origem alemã, mas temos também um negócio bastante importante nos Estados Unidos. E dentro daquilo que era a estratégia de crescimento da empresa, há uns anos atrás foi criada aqui uma unidade em Portugal, que depois foi na altura da crise financeira e decidimos que era muito mais interessante para nós abrir o mercado de Espanha. O mercado de Espanha tinha muito mais potencial de crescimento do que o português, foi o que fizemos, felizmente, porque hoje em dia nós temos basicamente três áreas de negócio dentro da unidade ibérica. Uma são os clientes locais, que a grande maioria são espanhóis, as grandes seguradoras espanholas. Por outro lado, temos também desenvolvemos software localmente, para além de implementar os projetos.
Uhum. E portanto, essas soluções que desenvolvemos, temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes na Alemanha e na Holanda e, portanto, acabamos a dar serviço também a esses mercados. Acaba por ser um desafio interessante conseguir responder simultaneamente a uma empresa de produto e de serviço que trabalha simultaneamente o mercado local e o mercado internacional. Muito interessante essa componente de produto e serviço. Depois vamos voltar a essa questão. Relativamente ao mercado das seguradoras e deste mercado, até é um mercado altamente regulado, não é? E tens aí por um lado, muita regulação, por outro lado, há uma pressão muito grande de inovar, inovação tecnológica, inovação de negócio. Exatamente. Como é que, como é que tu consegues ser ágil melhor, se uma organização não for ágil, qual é o preço que ela tem que pagar? Nós estamos aqui numa interseção curiosa, não é? Porque nós somos uma empresa de tecnologia. A MSG é uma empresa de tecnologia, que supostamente tecnologia pensamos em vanguarda, não é? Em tudo que é modernidade. Por outro lado, estamos a trabalhar para seguros. Pois. E seguros, o próprio nome diz tudo. As empresas querem ser seguras, porque o negócio delas é gerir o risco. Hum, no entanto, o que se verifica nos últimos 10, 15 anos é que de facto há uma grande vontade das seguradoras de inovarem. E vê-se Uhum. isso porque querem dar resposta àquilo que são as pressões dos clientes. Os hábitos e a exigência dos clientes subiu muitíssimo a nível da sua relação com as empresas e com as seguradoras não é diferente. E por outro lado, porque existe muita tecnologia que permite ou que pode permitir às seguradoras serem muito mais eficientes e rentáveis. É preciso é Uhum. conseguir internalizar isso. Quais é que têm sido os desafios das seguradoras? É que nos últimos anos houve tanta legislação a sair que acabam por dirigir os seus recursos quase todos para dar resposta às normas e àquilo que vai saindo. Pá. Exato. Se olharmos para trás, tivemos o RGPD, que é geral, né? Uma legislação muitíssimo pesada específica das seguradoras, que é o IFRS 17, que levou vários anos a implementar, agora estamos com o DORA. Portanto, não é que as seguradoras não queiram inovar, e algumas têm capacidade para isso, mas têm que ser grandes e terem muitos Sim. recursos, é que muitas vezes não conseguem avançar ao ritmo que querem porque não têm mesmo recursos para o fazer. Pois. Estamos a falar de empresas que muitas vezes têm eh, um número de talento disponível e de conhecimento não é assim muito grande e que têm que se dividir entre o business as usual, esse tipo de iniciativas e a inovação, e alguma coisa acaba por ficar para trás. Exatamente. Hum, Depois vamos voltar então ao tópico da agilidade, já falando um bocadinho mais no desenvolvimento de software, mas ainda nesta questão da Mas sobre a agilidade, e tinhas-me perguntado se quem não for ágil fica para trás, não é? Naturalmente, naturalmente. eh, Embora acho que é preciso distinguir aqui duas coisas sobre a agilidade. A agilidade, quando começou, era a agilidade no desenvolvimento de software. Não é? sim, E, e começou por uma coisa excelente naquela altura e que para mim continua a ser uma bússola, que é o Manifesto Ágil, sim, que dizia que é muito bom ter processos e ferramentas, é fundamental, mas mais importante são os indivíduos e as interações entre eles. E que é muito importante ter um plano, mas mais importante ainda é conseguir responder à mudança. O que num mundo como o de hoje, super incerto, é muito importante. E isto foi como as coisas começaram. Entretanto, virou moda e as empresas começaram a fazer ágil, não a serem ágeis, que são pois. coisas muito diferentes. Uma coisa é Uhum. fazer as cerimónias, executar e dizer que faço Scrum e tenho as minhas meetings diárias, etc. Outra coisa é realmente adaptarem os princípios e o mindset e conseguirem ter toda a organização alinhada para trabalhar de uma forma diferente. Para fazer um inspect and adapt do Claro, negócio, não porque, é? porque o ágil, ao contrário do que muita gente pensa, exige mais disciplina. Exige mais disciplina e que se esteja a pensar permanentemente em que valor é que vamos entregar, a repriorizar e a trabalhar com o negócio de forma muito próxima. O que, e não o contrário, quer dizer, ok, agora deixamos de ter um plano e vamos indo e vamos vendo. Exato.
E, portanto, e essa disciplina e, ao mesmo tempo, conseguir que as pessoas também façam o empowerment das equipas é algo difícil para as empresas. Portanto, essa entrega de valor, o foco na entrega de valor, proximidade ao cliente e ciclos também rápidos Iterativo. que entregamos, não é? Em que o cliente pode ver e pode manifestar, seja um representante do cliente. Já agora, como é que vocês, em termos destas 4 regiões, de que forma é que vocês também conseguem receber este input e ter esta proximidade? Conseguem-no? Para nós é diferente, portanto, nós acabamos por ter duas realidades ou três realidades quase diferentes dentro da unidade, não é? Porque quando o cliente é nosso diretamente, em Portugal ou em Espanha, nós estamos Uhum. diretamente com o cliente e, portanto, conseguimos, somos nós a recolher os requisitos, somos nós a gerir o projeto, somos nós a negociar o contrato e a criar, digamos assim, esta dinâmica de ir apresentando aquilo que fazemos, vamos validando e vamos ajustando a rota, de acordo com o que o cliente quer. Quando o projeto está nos Estados Unidos ou na Alemanha, nós temos as equipas locais que fazem isso por nós, portanto, que fazem esse trabalho e seguem com os ajustes culturais de cada Sim, realidade, seguem, traduções. seguem esses princípios e as metodologias, e nós estamos mais em background, ou seja, nós recebemos os requisitos para implementar e pôr o software a funcionar, embora tentemos estar sempre com o cliente, mas estamos muito mais longe. Então, Já agora, assim, alguma história de guerra que possas partilhar aqui de consequências graves de atrasar consecutivamente a mudança? Assim, algum caso paradigmático que ao longo destes anos, eh, Ah, Antes de mais que histórias, pensando nas seguradoras, mais do que em nós, porque eu acho que sim, nós temos, nós como MSI, a própria organização, mais do que fazer desenvolvimento de software ágil, tentamos que ele tenha agilidade organizacional, vai muito mais além do desenvolvimento de software. O que nós vemos nas empresas, nas seguradoras, é que tem havido, devido a muitos projetos que correram mal, porque eram demasiado grandes e foram geridos de uma forma em que fazemos um plano para 4 ou 5 anos, vamos implementar um projeto para 4 ou 5 anos e daqui a um ano e meio, entretanto, vamos gerir o projeto, está sempre tudo verde, tudo perfeito, até se chegar à data da entrega e não haver nada para fazer, nada a funcionar, não é? clássico. E isto foi criando na indústria seguradora um receio tremendo da mudança. E estou a Anticorpos. pensar em particular naquilo que nós fazemos muito, que são sistemas core, back-office, o coração da seguradora. E criou um receio enorme da mudança e fez com que muitos executivos deixassem de decidir. Principalmente aqueles, e agora com todo o respeito, que eu também já tenho muitos cabelos brancos, aqueles que já estão numa fase da vida em que já não querem arriscar muito, Preferiam não mudar. preferem deixar andar mais 5, 6 anos aquilo que têm em casa do que correr o risco de tomar uma decisão errada. E, portanto, vê-se empresas que começaram a ficar para trás, e outras que são mais inovadoras no mercado, que também já têm outra geração de executivos mais dispostos a arriscar. A grande particularidade dos seguros é que é uma indústria muito estável. É difícil haver uma disrupção nos seguros. Ok. Uma seguradora dificilmente desaparece, ou é completamente ultrapassada pela concorrência porque tem vantagens. Normalmente cada uma tem a sua vantagem competitiva que não a perde rapidamente. Quer dizer, se uma seguradora tem um acordo com um banco que lhe vende os seguros de crédito de habitação, quando dá o crédito de habitação, isso é algo que vai ficar, quer ela faça muito bem ou muito mal, tem ali uma estabilidade muito grande. Portanto, isso faz com que as seguradoras possam ir adiando muitas Ok. vezes essa mudança à custa da inovação e do serviço aos clientes.
porque obviamente às tantas têm sistemas que são obstáculos àquilo que é preciso, que é andar mais rápido, serem mais ágeis e terem um time to market mais interessante, que é aquilo que também nós os ajudamos, é levar sistemas que os ajudem a ser mais rápidos e eficazes. Então, ok, neste setor acabam por conseguir gerir esse adiamento dentro do possível até que não dá para adiar mais, então vai ter que ser, Sim, é? o grande trigger agora nos últimos anos, para a modernização dos sistemas, hum, é o facto de deixar de haver pessoas profissionais que conheçam os sistemas antigos e as tecnologias e os queiram manter. Ah, Estão-se a reformar. Então já não há ninguém que saiba COBOL ou RPG e as ok. seguradoras são obrigadas a mudar por uma questão de obsolescência tecnológica, ok, mas também de falta de perspectivas de quem é que vai manter o sistema no futuro. No fundo é o tal software legacy que deixa de ter pessoas para o manter e para o evoluir e chegam a um Exatamente. ponto, ok, não vamos ter mesmo de dar aquele passo que já andamos aí a ver há não sei quanto tempo. Por uma questão de inovação, de rapidez, mas também de gestão de risco, porque acabas por ter um risco grande à tua frente, que é teres um sistema que ninguém conhece e que ninguém mantém. Sim, isso faz-me recordar de um episódio que o engenheiro Murta uma vez contou em relação à Wipro, que, comprou um enabler, que depois se tornou enabler Wipro, e estavam a fazer software para a Oracle, eh, e Realtex, um software de retalho, e a certa altura tinha um bug que estava a impedir, já não me lembro se era a Tesco ou uma coisa brutal de entrar em produção, e eles tiveram que ir recrutar os dois programadores que tinham trabalhado dentro da Oracle a fazer aquele modo, porque eles já não estavam na Oracle e ninguém resolvia aquilo, então a própria empresa Wipro foi buscar essas duas pessoas e pagou-lhes a peso de ouro para resolverem os bugs que estavam Sim, sim. por umas camadas abaixo do software deles para conseguir ultrapassar o que eram perdas brutais se não fosse rapidamente resolvido. Nós temos, eu conheço empresas que têm, neste momento, que têm o seu sistema de administração de seguros dependentes de duas pessoas já reformadas, sendo que uma delas até está acamada e o programa é na cama. Eu estou curioso para ver como é que eles vão passar as questões do DORA a nível Meu Deus, de, hum, de regulação, mas estamos nesse nível de risco muitas vezes. meu Deus. Eu estava a tentar fazer O aqui que é o interessante, equivalente. porque isso depois leva a outras situações. Estou a falar de seguradoras ibéricas, mas isto acontece em todo lado. Nós tivemos um cliente na Suíça em que fizemos a migração de um sistema dos anos 60, por aí, uma coisa muito antiga, porque nos seguros de vida as apólices podem ser vitalícias e, portanto, têm que ficar lá durante muito Sim. tempo. E já não havia ninguém que soubesse aquilo. Portanto, nós, E era em que linguagem? acho que era COBOL, não tenho a Sim. certeza, mas ninguém sabia quais eram as regras de cálculo, etc. Não, nem era COBOL, era uma coisa mais específica. E então foi há 3 4 anos, começamos a usar inteligência artificial, redes neuronais, para fazer o reverse engineering e descobrir como é que se calculavam os prémios daquelas apólices, etc. Foi um projeto super interessante Espetacular. e que depois levou-nos a estar a trabalhar com o regulador suíço durante quase 2 anos para ter a aprovação daquilo que nós descobrimos Como regras e como implementáveis. regras, etc., fosse aprovado para se poder migrar para o nosso sistema. Portanto, foi um projeto super interessante Espetacular. e que demonstra as duas coisas. Por um lado, há sistemas aí a funcionar que já ninguém lhes toca, ninguém sabe o que é que aquilo faz, funciona e, portanto, não se mexe. E por outro lado, também há aqui uma coisa que nós cá em Portugal não estamos muito habituados, mas que noutros mercados é super comum, que é o regulador estar muito próximo destes detalhes de como é que o sistema funciona e o que é que lá se coloca. Cá em Portugal não se olha para isso, mas na Suíça, na Áustria, na Alemanha, eles estão muito próximos daquilo que acontece. Muito interessante. Os reguladores a seguir de perto e preocupados e a querer ver o que acontece. Portanto, parte da solução. Portanto, eles querem ver as coisas a funcionar e Sim, e corretamente. fazem auditorias muito mais fortes do que cá em Portugal, por exemplo. Agora há um grande movimento para o modelo SaaS, Software as a Service, e portanto, eh, na Alemanha, e temos vários clientes já a funcionar em modelo SaaS na Alemanha,
Cá em Espanha também temos, com clientes nossos, mas o nível de auditoria e profundidade que existe na Alemanha e o que existe em Espanha ou em Portugal são muito diferentes. Muito diferentes? Sim. Muito. É muito mais detalhado O na caso da Alemanha. Alemanha, No caso alemão e no caso suíço é muito mais detalhado. muito curioso isso, porque nós no nosso setor das certificações e da melhoria de processos, o que nós vemos é que as práticas alemãs, em termos, por exemplo, de segurança de informação, já estão tão alicerçadas nas políticas normais das organizações que depois não, o ISO 27001, que é a segurança de informação, a certificação da segurança de informação que vocês estão certificados, não é tão levada a sério, entre aspas, porque muitos daqueles controles já estão implementados por natureza, disaster recovery, continuidade de negócio, do que nós vimos, pronto, alguns clientes nossos também estão na Alemanha, alguns conseguem na Alemanha, é que realmente em Portugal somos mais exigentes. Na 27001, talvez as nossas expectativas, em alguns dos controles, não sejam tão altas como no caso da Alemanha. Portanto, depois eles acabam por sofrer de ter umas certificações não tão robustas, a nosso Pois ver. pode depender também da indústria em questão. No caso da indústria Pois, dos seguros, na Alemanha, é muito, muito exigente pois. a todos os níveis. Muito bem. Depois há outras indústrias, como por exemplo a indústria automóvel, também é interessante fazer essa análise e analisar. Muito bem, mas neste caso, para quem nos está a ouvir, os líderes que nos estão a ouvir, estamos a falar CEOs, CFOs, gestores, intermédios, pessoas que estão, portanto, muito interessadas nesta questão da liderança, como é que se chega então a um ponto destes do software estar a ser gerido por uma pessoa, ou desenvolvido ou melhorado por uma pessoa acamada realmente? Qual é o paralelo que podemos dar para quem não é da área de software? Portanto, é pensarmos num comboio em que o comboio, a manutenção, o que é que seria aqui o paralelo? A manutenção do comboio não é feita por pessoas da empresa, nem há ninguém da empresa para manter aquele Sim, comboio. é como se a CP tivesse aí os comboios a andar para trás e para a frente e só houvesse duas pessoas que os soubessem manter. Pois, estava Sendo ali que por essas duas pessoas já estão reformadas. no fio da Portanto, navalha. vão lá dar uma mãozinha quando podem, não é? E, Credo. portanto, esperemos que continue a funcionar. E quando não funcionar, temos um problema grande em mãos, não é? Se calhar para os que nos estão Como a é que se ouvir, chega aí? Chega-se exatamente por uma questão de adiar o risco da mudança. está o risco da mudança ser adiado. Porque há o receio de que correu muito mal para muita gente e, portanto, isso por um lado. Por outro lado, também, fazendo justiça a quem decide, muitas vezes não há um business case para mudar um sistema. Não faz sentido Por- económico, é? Economicamente, tu ou tens um plano de negócios em que realmente tu consegues ver e eu queria fazer isto, mas não consigo porque o meu sistema não me permite e, portanto, ao fazer esta mudança vou, em 5, 10 anos, ter retorno. De outro modo, estás sempre a falar de mudanças que Custosas. exigem milhões ou dezenas de milhões de euros de investimento que podem não ter um retorno imediato. E, portanto, fazer isso só por uma questão de risco é algo que naturalmente as organizações vão adiando o mais que podem, até conseguirem fazê-lo com um business case que faça sentido. Portanto, se calhar fazendo aqui o paralelo na indústria automóvel, era haver modelos de carros que nós temos a conduzir e que a manutenção realmente dessas marcas seria ali por um fio. Sim, sim. Quer dizer, é como tu tens um carro antigo que não está muito bem, mas funciona. E portanto, um dia vais decidir que tens que comprar o carro novo. Vai-te custar muito dinheiro. Sim, Qual é o momento em que tu o compras? Não é? É sim. essa a questão. O momento de ser antes do outro se desfazer, depois do outro se desfazer, Então, enquanto tu achas que o antigo continua a andar, se calhar vou andar. adiante. Vou adiante. Muito bem, ou se não fica para os filhos. Estou a brincar. Também é uma hipótese. Muito bem. Também não muito segura, não é? E com algum risco. Que erros comuns é que algumas organizações, tu falaste daquela questão do parecer ágil, não é? Que erros comuns é que tu vês de organizações que tentam se adaptar à regulação com esta parecência de agilidade, com algumas das cerimónias, mas não vivendo mesmo a fundo a agile, o agile. Eu em primeiro lugar, acho que a agilidade tem que ir mais além do desenvolvimento de software.
A agilidade nas organizações tem que passar por 3 ou 4 pilares. Em primeiro lugar, foco no cliente e no cliente do cliente, quando é o nosso caso de business to business. Sim. Temos que pensar nas seguradoras e nos clientes deles. Um, um foco muito grande nas pessoas e na autonomia e no empoderamento das pessoas. Sim. Porque se tu não acreditas nas pessoas e nas pessoas que estão junto a servir os teus clientes e naquilo que eles ouvem e que não conseguiste trazer esses inputs para a organização, dificilmente vais reagir da forma adequada. Outra coisa que já tínhamos falado era o foco em criar valor. A empresa tem que estar focada em criar valor para os seus clientes e não tanto, se calhar, na organização interna e em questões mais burocráticas e de guerrilhas e políticas. E ter uma operação muito flexível e serem capazes, as organizações têm que ser muito capazes de se ajustarem rapidamente a nível de prioridades, a nível da própria organização interna. É a única forma de conseguirem reagir a um mundo que muda tão rapidamente, porque senão ficam agarradas a planos estratégicos a 3, 5 Claro. anos que já Ultrapassadíssimos. continuam a executar como se o mundo não tivesse mudado. E às vezes isso acontece até com o orçamento anual, nem é preciso um plano estratégico a 3 ou 5 anos. Gostei bastante de um ponto que tu sublinhaste aí, ou melhor, que eu quero sublinhar, que é o preciso acreditar nas pessoas, não é? Portanto, isto num setor tão tradicional, tão regulado, eh, é um desafio, não é? Portanto, conseguir encontrar as pessoas certas e ter esta filosofia e esta cultura e as pessoas conseguirem beber, mesmo estando a crescer, mesmo com novos colaboradores, dispersos geograficamente, etc. Portanto, isto sem dúvida que é um desafio, a questão de hum, ter a filosofia, ter os valores, nomeadamente da confiança, da transparência, do delegar e confiar nas pessoas, como tu disseste, eles são os que ouvem o que é que os clientes precisam, são eles que identificam, entre outras funções, não é? O que é aqui mais difícil é convencer as pessoas, é convencer a gestão, portanto, os gestores também têm que estar alinhados com estes princípios, Sim, não é? até com base na pergunta anterior, porque é que falha? Falha porque isto não é uma questão da equipa de desenvolvimento, é uma questão de gestão, é uma questão de filosofia. Tu podes mudar as cerimónias e pôr as pessoas a fazerem a metodologia A, B ou C, e isso não vai ter grande impacto. Se calhar melhora ali um bocadinho naquela equipa, mas se pensarmos no todo até pode piorar. É preciso que haja de facto um alinhamento da gestão e uma crença de quem está na gestão que estes princípios são válidos. E depois alinhar tudo o resto. Obviamente, é muito importante a partir daí tu teres um conjunto de pessoas que realmente entendem os valores e os vivem no dia a dia e servem de modelo a quem vai chegando. Sim. Porque A equipe core ali de filosofia e tudo, que acredita as, naqueles as- as valores. empresas crescem ou mudam à volta de pessoas que são, digamos assim, as entidades que geram a mudança, que servem de exemplo e que têm que liderar essa mudança. Neste caso pode ser a adoção do Agile. Um, e, e, um, e essa adaptabilidade é fundamental a nível do futuro. Portanto, acho que esse alinhamento a nível da gestão e depois das pessoas que vão estar no terreno a liderar a mudança é fundamental. E outro ponto também gostávamos de ouvir aqui a tua opinião, é relativamente à tensão entre a juventude e a rapidez das equipes e do crescimento das equipes e, ao mesmo tempo, a necessidade de rigor e previsibilidade deste setor, não é? Como é que gerir esta tensão, não é? De forma positiva. Eu acho que nós, nós, nós vivemos todos dentro de um contexto. Sim. As regras ou a regulação é o contexto, neste caso. Não é? E nós depois temos que nos adaptar ao contexto onde estamos. Temos, obviamente, que torná-lo o mais interessante possível para quem chega, para os mais jovens, não é? Porque
E falando que de facto nós temos uma empresa de produto também, não é? Eh, um dos desafios que nós temos é que nós não podemos estar a mudar o produto todo a todo momento para a última tecnologia que acabou de sair, Claro. certo? E temos clientes em produção, é preciso mantê-los. Não Não podemos queremos, trocar de carros todos os dias. não queremos que o nosso sistema seja legacy a nível de tecnologia, mas às vezes tem 5 6 7 anos a tecnologia e depois logo se há de reinvestir, porque estamos a falar sempre de falar de reinvestir em mudar a tecnologia. E é um desafio permanente para nós conseguirmos que um jovem informático que quer trabalhar na última coisa da crista da onda possa fazê-lo no dia a dia. Portanto, aquilo que nós vamos tentando fazer é introduzir as tecnologias novas o mais rapidamente possível, rodando as pessoas para não ficarem demasiado tempo com projetos que possam não ser tão aliciantes, de forma a conseguirmos uma coisa que para nós é absolutamente fundamental, que é a manutenção das pessoas na empresa, ter um turnover muito baixo, porque estamos a falar de uma área bastante complexa a nível do domínio de negócio, que demora as pessoas a entenderem aquilo que estão a resolver, de produtos nossos também difíceis, portanto, de entender, não porque sejam complicados, mas porque os problemas que resolvem são complexos. E, portanto, é muito importante para nós que o conhecimento que as pessoas adquirem continue ao serviço da empresa durante muito tempo. No fundo, conseguir fidelizar essas pessoas, atrair Exato. novos talentos, inovar, mas dar estabilidade, os vossos produtos serem estáveis e eles também serem, no fundo, toda a aposta e investimento que vocês fazem nessa tecnologia, nesse know-how, dar os frutos, não é? Também Dar demora os tempo a frutos. dar os seus frutos, Nós não somos daquelas monetizar. empresas que fazem uma aplicação, já está e passam à seguinte. Então, as nossas relações com os clientes, quando um cliente escolhe um software da MSC ou de um competidor, o tipo de software em causa está a criar, a assinar um contrato, a fazer um casamento para 10 15 ou 20 anos. Tipicamente. Não vai mudar aquele sistema durante esse tempo. Portanto, estamos sempre a falar de projetos e relações de duração muito larga, em que nós temos que manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é o nosso objetivo, que é estar permanentemente a inovar. Nós estamos sempre a colocar novas tecnologias, estamos com uma aposta muito forte em inteligência artificial agora também, como todas as empresas. Sim. Ahm, Portanto, estamos sempre a balancear aquilo que é garantir a estabilidade dos clientes que eles valorizam muito com inovação. Muitas vezes somos nós que vamos a um cliente, ainda agora estamos a passar por esse processo, e dizemos: temos uma nova versão desta solução que vocês já têm que é espetacular. É muito melhor. Vender o sonho, Não é vender, sim, no bom sentido, uma visão. vender o sonho, mostrar o software e eles dizem "É espetacular", e ficam com água na boca, e é isso que nós queremos. É incrível. E agora, como é que vamos fazer? Começam as perguntas, os obstáculos, e daqui a 2 anos, se calhar, faz-se alguma coisa. Portanto, 2 anos, ciclos muito grandes de venda, de tipic- migração. tipicamente, um ciclo de venda do nosso software nunca é inferior a um ano. Portanto, estamos a falar de investimentos muito grandes a trabalhar os clientes para conseguir, e é normal demorar 2, 3, 4 anos. Não é muito estranho. Estou a falar agora aqui de um exemplo de uma migração para uma nova versão, pá, que impacta, que é um software que está no coração de várias empresas, que ao mudar aquilo tem impactos a Muito toda, a grande. toda a volta, que tem impactos também nas competências e responsabilidades que as pessoas têm dentro da organização, e às vezes nós queremos andar mais rápido do que os próprios clientes conseguem. Não é? Sim, no fundo desafiam os próprios clientes, eles desafiam-vos a Sim, vocês e tem a ver com a questão dos recursos que eu falei no início. Muitas vezes os clientes não têm recursos para andar tão rápido como gostariam. cada vez mais, não é? Há uma escassez de recursos tecnológicos especializados, e isso também tem a ver com a nossa Sim, pirâmide demográfica, não é? Há há necessidade, o mercado procura, mas depois nem sempre há as pessoas com o sim, know-how e com a atitude e com os valores e que se exatamente. encaixem. Eh, E no caso das seguradoras, o problema vai mais longe, não é só tecnológico, é de negócio mesmo.
Não há assim tanta gente que saiba de seguros. Curioso. E, portanto, as seguradoras, quase a única, tem duas opções, é andarem a roubar pessoas umas às outras, né? Ou formar pessoas. E formar Sim. pessoas demora algum tempo. Falar nisso, vocês estão a recrutar? A vossa empresa recruta ativamente? Sim, estamos a recrutar algo mais em Espanha do que em Portugal. Os nossos projetos novos estão mais em Espanha que em Portugal, mas sim, temos uma relação forte, inclusive, com as universidades locais para fazer esse recrutamento. Uma questão aí que nós vemos, por exemplo, nas grandes consultoras, agora fala-se que o recrutamento dos mais júniores está um bocado congelado, porque por causa também do AI, não é? No vosso setor, vocês sentem também algum impacto da questão do AI e do perfil de recrutamento se alterar-se? Sim, e nós próprios refletimos sobre isso, neste momento, não é? Porque estamos ativamente a fazer experiências na utilização de experiências, já mais que experiências, a aplicar AI no desenvolvimento de software para conseguirmos perceber quais são as metodologias adequadas e os perfis corretos para tirar partido. E o que é que isso vai impactar nos perfis que precisamos, para perceber se precisamos de mais perfis já com alguma experiência que realmente possam tirar partido da tecnologia para dar um boost de produtividade na empresa toda. Se é algo que realmente nos perfis menos experientes os pode ajudar a andar mais rápido. E, portanto, estamos a monitorizar isso para decidir qual é o melhor caminho a seguir. Tem que se A testar, ver fazer alguns a testes. ver o que nos acontece a nós e permanentemente a monitorizar as experiências e os estudos que vão saindo no mercado para perceber qual é o caminho a seguir. Muito bem, eu tenho aqui uma pergunta relativamente aos riscos a projetos, sei lá, que há um exemplo, sem nomear se calhar o projeto ou a empresa, mas de um projeto que apontava tudo em termos de riscos elevados, relatórios, técnicos, reputacionais, tudo apontava que podia ser ali um desastre e que no fundo acabou por se tornar um caso de sucesso. Se há um caso paradigmático, Há alguns. Nós tivemos ainda há poucos anos um projeto em Espanha que foi um projeto difícil e traumático, em algum momento, agora não, agora já toda a gente se esqueceu e está toda a gente agora está na feliz. parte boa. Está toda a gente feliz. Mas houve uma seguradora em Espanha que resolveu desenvolver o seu sistema Core de Raiz, que é um projeto extremamente ambicioso Jesus. e arriscado, e colocar nesse sistema como uma peça core um dos nossos softwares. Então mexer no coração, Não, não é? tiraram o coração, pulmões, tiraram tudo. E o coração era o nosso, portanto, puseram um coração nosso. E, e foram ali 2, 3 anos muito, muito complicados porque a empresa em causa, mais uma vez, não tinha os recursos para fazer aquilo Se propôs. que se propôs a fazer. Ahm, Havia claramente diferentes velocidades dentro da organização em causa, em que a parte em que nós estávamos a trabalhar até ia muito, muito avançada, mas o resto da organização ia muito lento. Depois tremendas dificuldades de entendimento sobre aquilo que se queria fazer e o projeto esteve para colapsar 3 ou 4 vezes. Houve muitas cabeças que rolaram do lado da seguradora. Puxa, Para nós, isso foi ferro e fogo a certa altura. para nós era muito arriscado porque era um dos nossos primeiros projetos em Espanha, portanto, apesar do nosso projeto ter corrido bem, com muito esforço, mas bem, no fim isso não conta muito, porque se o projeto todo falhar, a tua reputação vai junto com o Claro. projeto, não é? Mas através de muito esforço nosso, muita paciência, e acho que e resiliência é uma característica muitíssimo importante neste negócio, muita resiliência e muito trabalho de colaboração. Portanto, a tal história da importância das pessoas e da colaboração entre elas, conseguimos levar o projeto a bom porto e hoje em dia estamos muito satisfeitos com o cliente muito satisfeitos connosco,
demorou mais um ano do que o previsto, mas conseguiram fazer o que queriam. Muitos E parabéns. aprendemos aí Muito, certamente. muito também sobre como trabalhar no mercado espanhol, que é um mercado Questão cultural, próximo, não é? mas que não é igual. Sim, sem dúvida. Portanto, foi uma É aprendizagem. curioso que acaba por parecer tão próximo, mas curiosamente a comunidade europeia, quando nós entramos para a comunidade europeia, a maior diferença em termos de transações económicas foi com a Espanha, que foi que começamos a fazer mais negócio com eles. Portanto, estávamos de costas viradas Sim, sim, e sim. tornou-se um dos maiores parceiros depois de entrarmos para a comunidade europeia e depois de aderirmos Sim, ao há euro. um potencial enorme de colaboração e de integração dos nossos negócios com a Espanha. Hum, Aí as boas práticas, como o caso de desenvolvimento seguro, práticas de segurança de informação, portanto, falaste aí dos desafios também da parte dos requisitos, portanto, tudo isto são práticas e por trás estão necessidades de ter processos simples, ágeis. De que forma é que aqui os parceiros especializados também podem ajudar nesta questão de criar inovação segura, não é? De acordo com as boas práticas internacionais em setores altamente regulados? Bem, acho que nós já trabalhamos em algumas certificações em conjunto, não é? É verdade. E acho que temos experiência suficiente para perceber que, por um lado, para nós é obrigatório ter um conjunto de boas práticas que são standard e são standards que, no fundo, trazem aquilo que é o bom senso para a realidade prática das empresas, nomeadamente o ISO 27001, no caso da segurança da informação e outros. E, portanto, nós estamos num mundo em que, para poder competir, a MSG tem que ter essas certificações e, indiretamente, para poder dar serviço aos clientes, tem que ser compliant com o DORA, tem uma série de outras regulações. Aquilo que para mim, enquanto gestor, é mais importante de um ponto de vista de um parceiro, é que nos ajude com a experiência que tem, a trazer à prática, portanto, a colocar em prática essas regulações, essas boas práticas, de uma forma sensata. Porque, com base na minha experiência e no que vejo à minha volta, há várias formas de implementar aquilo que está regulado. A regulação tipicamente diz o que é preciso fazer e não diz o como. Não é? E o como é o que faz a diferença muitas vezes entre tu conseguires continuar a ser ágil, rápido e continuares a inovar, respeitando todas as regras que te ajudam a fazer bem, Sim. ou a ficares atolado num conjunto de práticas que podem acrescentar pouco valor e que não são necessárias para cumprir aquilo que a regulação realmente exige. Portanto, manter Portanto, lean, sem gorduras para e nós é em forma. fundamental lean em forma ágil, mas de forma segura, garantindo que a nível de segurança, de cibersegurança, de proteção de dados, de resiliência operativa, estamos de acordo com aquilo que são as melhores práticas. É isso que nós esperamos de vocês e que temos tido até agora, felizmente. Muito obrigado, então, por essa confiança. Em termos, só para antes de terminarmos, em termos de competências, tu consideras que são realmente críticas para os líderes deste setor? Queres identificar aqui 2 ou 3 características ou competências que tu achas realmente são essenciais? A primeira de todas, acho que é geral, mas é uma grande adaptabilidade. Acho que os gestores hoje em dia têm que ter uma mente muito aberta, muito flexível, para conseguirem acompanhar tudo o que está à sua volta e procurarem soluções que mantenham as organizações flexíveis, né? Isto implica também, às vezes, abdicar de algum controlo para descentralizar responsabilidades, que é uma coisa que por vezes é difícil. Isto por um lado. Por outro lado, acho que é cada vez mais importante, até por causa das mudanças geracionais da força de trabalho, a capacidade de ouvir e entender as pessoas que trabalham na organização, porque
aquilo que são as exigências, os requisitos, os anseios da força de trabalho vai mudando ao longo do tempo. Sim. E isso impacta muito a cultura das empresas e a capacidade de tu, chamaste-lhe há pouco fidelizares as pessoas, mas fazê-las acreditar no teu projeto e fazeres com que realmente a empresa possa crescer de forma saudável. Vocês quantos é que são atualmente? Nós somos cerca de 100 aqui na Ibéria. Portanto, um bom desafio já. Sim. Já é assim um É um avião número redondo. que, que é preciso manter ali sempre bem e a voar e com combustível, sempre tanto ali. E Sim, sim. vocês, Além disso, obviamente, é preciso ter uma visão de para onde é que queremos ir e ser uma visão que seja apelativa para quem está na empresa, que faça as pessoas sonharem que é possível evoluírem. Acho que essa é uma parte importante. essa parte é fundamental, a questão do sonho, não é? Portanto, e para isso é preciso que a gestão e que a alta gestão tenha a visão, tenha claros os princípios, como tu aqui transmitiste, os valores, tal flexibilidade que também tu muito aqui deixaste claro, e ter as tais soluções que sejam, permitam à organização ser flexível, quer a vocês próprios, quer aos vossos clientes, não é? No Sim, fundo, conseguirem manter e inovando, mas também rentabilizarem os vossos produtos, os vossos serviços, não é? E conseguirem ser inovadores no mercado, eh, tendo estes desafios geográficos e culturais tão amplos que vocês têm e que também têm liderado. Para terminar, não sei se tens aqui alguma mensagem curta para os líderes de setores como este, não digo em especial só da setor dos seguros, mas setores altamente regulados, como a banca, telecom, etc., que em termos de inovação, eh, que conselhos é que tu darias aqui nesta questão de como nos continuarmos a inovar? Toda a gente fala do AI, toda a gente fala da automatização, das novas tecnologias. Falaste bastante aqui também da questão das pessoas e das pessoas estarem alinhadas e terem perspectivas. sim. Hã, que outros pontos é que tu salientarias também aqui na inovação para os líderes que nos estão a ouvir? Eu salientaria que há sempre forma de inovar e de avançar, muitas vezes com pequenos passos. Se calhar não, até há poucos anos no setor específico dos seguros pensava-se sempre em grandes transformações Disruptivas, não é? disruptivas. Acho que hoje existe tecnologia, a própria parte da inteligência artificial vai permitir uma evolução muito mais gradual. Tecnologia, experiência, metodologia que permitem às seguradoras irem avançando de uma forma gradual, com menos risco, mais de acordo com a sua capacidade, também porque ao mesmo tempo que têm que fazer isto, têm que fazer muitas outras exigências que vão saindo a nível regulatório e que lhes permite avançar, criar uma boa relação com os seus clientes, mais estável, e ao mesmo tempo motivar as suas forças de trabalho para verem que realmente uma seguradora não é algo conservador, parado no tempo, que é uma empresa que consegue inovar, que consegue lançar ao mercado e que consegue ter desafios interessantes para quem lá trabalha. Portanto, eu acho que nos últimos anos já existem vários casos de estudo e muitos casos de inovação gradual e essa deve ser a estratégia das seguradoras também, porque isso lhes permite ser mais competitivos no mercado e reduzir riscos de mudança. Muito bem, muito obrigado, Jorge, e muito obrigado também aos que nos estão a ouvir. Realmente aqui um caso de liderança, de capacidade de inovação e de reinvenção, com uma carreira espetacular e com um grande projeto nas mãos Obrigado. e também uma grande responsabilidade. E como tu disseste também, quando estávamos a falar, o que tu gostas de desafios. Portanto, esta questão da inovação para ti acaba por ser juntar o útil ao agradável, porque tu gostas de superar e de ter objetivos maiores, mais ambiciosos e posto à prova e tens dado muito bons resultados. Quem gostou de ouvir este podcast, peço então que nos siga e que também podem avaliar, claro, este podcast e são bem-vindos então a seguir-nos quer no LinkedIn, quer no Spotify. Muito obrigado e até breve.